Leitura Bíblica Anual. Versão King James atualizada. Êxodo 13 versículo 17 a 15 versículo 19. Ora, quando Faraó deixou o povo partir, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora esse fosse o caminho mais curto, porquanto entendeu o Senhor, para que, porventura, o povo não se arrependa do passo dado, ao deparar-se com a guerra, e volte para o Egito. Deus, então, fez o povo dar a volta pelo caminho do deserto, pelo Ião Suf, Mar Vermelho, embora os filhos de Israel tivessem saído armados da terra do Egito. Moisés levou consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurar solenemente, afirmando: Deus haverá de vos visitar, e então, neste dia, levai daqui convosco os meus ossos. Os israelitas partiram de Sucote, acamparam em Etã, junto ao deserto. Durante o dia o Senhor ia diante deles, numa coluna de nuvem, para guiá-los no caminho e de noite, numa coluna de fogo, para iluminá-los, e assim podiam caminhar de dia e durante a noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo o dia inteiro, nem a coluna de fogo, durante toda a noite. Então disse o Senhor a Moisés: Dize aos filhos de Israel que retrocedam e acampem diante de Piairote, entre Migdol. Acampai-vos à beira-mar, defronte de Baal-Zefon. E assim o faraó há de pensar acerca dos filhos de Israel: eis que os israelitas estão perdidos, vagando atônitos pelo deserto. Então endurecerei novamente o coração do faraó, e ele vos perseguirá, e serei glorificado no faraó e em todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou Iave, e eles assim fizeram. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo tinha fugido, transtornou-se o coração do faraó e de seus servos contra o povo. E eles exclamaram: Que é isso que fizemos, deixando os filhos de Israel, nossos escravos, fugirem de nosso serviço? Rapidamente o faraó mandou aprontar sua carruagem e tomou consigo seu exército. Levou consigo todos os carros do Egito, inclusive 600 dos melhores carros de combate, cada um com um oficial no comando. E o Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas, que marchavam triunfalmente. Os egípcios perseguiram-nos, com todos os cavalos e carros do faraó, e os cavaleiros e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Piairote, defronte de Baal-Zefon. Quando o faraó se aproximou, os filhos de Israel levantaram os olhos e eis que os egípcios vinham atrás deles. Tiveram grande medo. E então os filhos de Israel clamaram a Iave. E reclamaram a Moisés: Não havia talvez número suficiente de sepulturas no Egito, e por isso nos tiraste de lá para morrermos no deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isto que te dizíamos no Egito: Deixa-nos, para que sejamos escravos dos egípcios em paz? Pois, melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Então Moisés encorajou seu povo dizendo: Não temais, permanecei firmes e vereis o que Iave fará hoje mesmo, para vos salvar a todos, porque os egípcios que vedes neste momento, nunca mais os tornareis a ver, Iave combaterá por vós. Quanto a vós, acalmai-vos e ficai calados. Então o Senhor indagou a Moisés: Por que clamas por mim? Dize aos filhos de Israel que marchem avante, e tu, levanta o teu cajado, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel atravessem o mar caminhando sobre o chão seco. Eu, no entanto, ainda endurecerei o coração dos egípcios para que vos sigam e serei glorificado por intermédio do faraó e de todo o seu exército, em seus carros e cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou Iave, quando for glorificado no faraó, em seus carros de guerra e em seus cavaleiros. Então o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, retirou-se e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem retirou-se de diante deles e se pôs atrás, ficando entre o acampamento dos egípcios e o acampamento de Israel. A nuvem era tenebrosa do lado egípcio, mas iluminava a noite, do lado israelense. E a noite passou sem que um pudesse aproximar-se do outro durante toda a escuridão da noite. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar. E Iave, por meio de um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez o mar se afastar. Este tornou-se em terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas formaram como um muro de água à direita e à esquerda.
Os egípcios que os perseguiram entraram atrás deles até o meio do mar, cujas águas formaram muralhas de água dos dois lados do caminho seco, com todos os cavalos do faraó, seus carros de guerra e seus cavaleiros. Pouco antes da alvorada, do alto da coluna de fogo e de nuvem, Iave olhou para o exército dos egípcios e lançou grande confusão e temor entre todos os homens do faraó. O Senhor emperrou as rodas dos carros de guerra dos egípcios, e fê-los andar com muita dificuldade em meio à coluna de água que se mantinha erguida. Então os egípcios começaram a gritar: "Fujamos da presença de Israel, porque Iave combate a favor deles contra o Egito." Então Iave ordenou a Moisés: "Estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem contra os egípcios, sobre todos os seus carros de guerra e sobre seus exércitos de cavaleiros." Moisés estendeu a mão sobre o mar e este, ao romper da manhã, voltou para seu leito. Todos os egípcios, ao tentarem fugir do meio do mar, correram de encontro às águas que se fechavam por sobre o caminho, e o Senhor os precipitou para dentro do mar. As águas voltaram-se e cobriram os carros e cavaleiros de todo o exército do faraó, que havia perseguido os filhos de Israel mar adentro. Nenhum egípcio que entrou no mar conseguiu sobreviver. Os israelitas, entretanto, atravessaram o mar pisando sobre terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Naquele dia Iave salvou os filhos de Israel das mãos inimigas dos egípcios, e os israelitas puderam contemplar os corpos dos egípcios mortos, lançados à praia pelo mar. Israel viu o maravilhoso poder do Senhor e depositou nele sua confiança, como também em Moisés, seu servo. Então, Moisés e todos os filhos de Israel entoaram este canto de adoração e louvor a Iave: "Cantarei ao Senhor, pois triunfou gloriosamente. Precipitou cavalos e cavaleiros no fundo do mar. Iave, o Senhor é a minha força e o meu canto, a Ele devo a minha salvação. Ele é o meu Deus e o louvarei, é o Deus de meu pai, e o exaltarei. O Senhor é o grande guerreiro, o seu nome é Iave. Ele lançou no mar os carros de guerra e o exército do faraó. Os melhores oficiais afogaram-se no mar vermelho. Águas do abismo os encobriram, como pedras sucumbiram ao fundo. Senhor, tua mão direita foi majestosa em poder. Senhor, teu braço forte despedaçou o inimigo. Em teu triunfo esplendoroso, abateste os teus inimigos. Enviaste o teu furor flamejante, que os consumiu como palha. Pelo poderoso sopro das tuas narinas as águas se amontoaram em colunas. As águas rebeldes e turbulentas firmaram-se como imensa muralha, e as águas dos abismos retesaram-se no coração do mar. O inimigo se gabava: "Eu os perseguirei e os alcançarei, tomarei o despojo e os devorarei. Sacarei a minha espada e minha mão os prenderá." Mas enviaste o teu sopro poderoso, e o mar os tragou. Afundaram como chumbo nas águas mais profundas. Quem entre todos os deuses é comparável a ti, Senhor? Quem é semelhante a ti? Majestoso em santidade, terrível em façanhas, autor de maravilhas? Estendeste tua mão direita e a terra os engoliu. Levaste em teu amor este povo que resgataste, e o guiaste com poder para a morada que tu consagraste. Os povos ouviram falar sobre o que realizaste e estão apavorados, a angústia se apodera dos filisteus. Os chefes de Edom igualmente estão aterrorizados, os poderosos de Moabe, todos tomados de temor, os guerreiros de Canaã afrouxaram. Terror e pavor abateu-se sobre eles. Pelo poder do teu braço forte ficaram paralisados como pedra, até que passe o teu povo, ó Iave, até que passe este povo que tu adquiriste. Tu o farás adentrar a terra e o plantarás no monte da tua herança. No lugar onde fizeste, ó Iave, a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos prepararam. Iave reinará para todo sempre. Os israelitas atravessaram o mar sobre terra seca. Porém, quando os carros de guerra dos egípcios, com seus cavalos e cavaleiros, entraram no mar, o Senhor Deus fez que as águas retornassem à sua posição natural e os cobrissem. Mateus 21 versículos 23 a 46. Tendo Jesus chegado ao templo, enquanto ensinava, acercaram-se dele os chefes dos sacerdotes e os anciãos do povo e o questionaram: "Com que autoridade fazes estas coisas aqui? E quem te deu essa autorização?" Jesus, porém, replicou-lhes: "Eu igualmente vos lançarei uma questão. Se me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço o que faço. De onde era o batismo de João?
divino ou humano? E eles discutiam entre si, avaliando: se respondermos, divino, ele nos indagará, sendo assim, por que não acreditastes nele? Porém, se alegarmos, humano, tememos o povo, pois todos consideram João como profeta. Por isso disseram a Jesus: não sabemos. Ao que Jesus afirmou-lhes: nem eu vos direi com que autoridade procedo. A parábola do pai e dois filhos. Agora, qual a vossa opinião? Um homem tinha 2 filhos. Aproximando-se do primeiro, pediu: filho, vai trabalhar hoje na vinha. Mas este filho lhe disse: não quero ir. Todavia, mais tarde, arrependido foi. Então chegou o pai até o segundo filho e fez o mesmo pedido. Então este lhe respondeu: sim, Senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Ao que eles responderam: o primeiro. Então Jesus lhes revelou: com toda certeza vos afirmo que os publicanos e as prostitutas estão ingressando antes de vós no reino de Deus. Porquanto João veio para vos mostrar o caminho da justiça, mas vós não acreditastes nele. Em compensação, os cobradores de impostos e as meretrizes creram. Vós, entretanto, mesmo depois de presenciardes a tudo isso, não vos arrependestes para acreditardes nele. A parábola dos vinicultores maus. E mais, atentai a esta parábola: havia um certo proprietário de terras, que plantou um campo de videiras. Ergueu uma cerca ao redor delas, construiu um tanque para prensar as uvas e edificou uma torre. Finalmente, arrendou essa vinha para alguns vinicultores e foi viajar. Chegando a época da safra, enviou seus servos até aqueles lavradores, para receber os seus dividendos. Porém os lavradores atacaram seus servos, a um espancaram, a outro mataram, e apedrejaram o terceiro. Então lhes mandou outros servos, em maior número do que da primeira vez, mas os lavradores os trataram da mesma maneira. Por fim, decidiu enviar-lhes seu próprio filho, considerando: eles respeitarão o meu filho. Contudo, assim que os lavradores viram o filho, tramaram entre si: este é o herdeiro, então vamos, nos unamos para matá-lo e apoderemo-nos da sua herança. E assim, eles o agarraram, jogaram-no para fora da plantação de videiras e o assassinaram. Sendo assim, quando vier o dono da vinha, o que fará com aqueles lavradores? Diante disso, responderam-lhe: ele destruirá esses perversos de forma terrível e arrendará seu campo de videiras para outros cultivadores que lhe enviem a sua parte no devido tempo das colheitas. Então Jesus lhes inquiriu: nunca lestes isto nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, tornou-se a pedra angular, e isso procede do Senhor, sendo portanto, maravilhoso para nós. Por isso, eu vos declaro que o reino de Deus será retirado de vós para ser entregue a um povo que produza frutos dignos do reino. Todo aquele que cair sobre esta pedra se arrebentará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Depois que os chefes dos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas que Jesus lhes havia contado, compreenderam que era sobre eles próprios que Jesus estava falando. E por causa disso procuravam um motivo para prendê-lo, mas tinham receio das multidões, porquanto elas o consideravam profeta. Salmos 26. Um salmo de Davi. Ó Senhor, sê meu juiz, pois com integridade tenho caminhado pela vida fora e não vacilei em minha confiança no Senhor. Examina-me, Senhor, e submete-me a provas, sonda meus sentimentos e minha mente. Diante dos meus olhos contemplo o teu fiel amor, e continuamente sigo a tua verdade. Não me associo com pessoas falsas, nem caminho com os hipócritas. Detesto a reunião dos malfeitores, e não me assento com os ímpios. Lavo minhas mãos em sinal de inocência e assim, poderei andar ao redor do teu altar, ó Senhor. Ergo minha voz para cantar hinos de gratidão e proclamar todas as tuas maravilhas. Eu amo, ó Senhor, a casa em que habitas e o lugar onde tua glória permanece. Não ceifes minha alma com a dos ímpios, nem minha vida com a dos assassinos. Suas mãos executam planos perversos, e a prática do suborno lhes é peculiar. Mas eu vivo em integridade, livra-me e tem misericórdia de mim. Os meus pés estão firmes na verdade, e perante a grande assembleia, bendirei o Senhor. Provérbios 6 versículos 16 a 19. Há 6 atitudes que o Senhor odeia, 7 atitudes que ele detesta.
Olhos arrogantes, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente. Coração que maquina planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha difamações e aquele que provoca contendas entre irmãos.